piores designs de sites. Nesse site, pra deletar sua conta, você precisa achar o botão entre os 3 copos. Copo errado. Já nesse, tem um botão pra se desinscrever do lado de um ventilador, que sopra o seu mouse pra longe. Enquanto nesse, você precisa usar o ventilador pra levar o mouse pra onde você quer. E é muito difícil. Nesse aqui, você consegue ler só o que tá na lanterna. E pra entrar nesse, você precisa montar o QR Code como se fosse um quebra-cabeça. Nesse aqui, você precisa acertar um trenzinho pra digitar o seu celular, enquanto esse te dá uma chance de 50% de deletar sua conta. Por fim, se você aumentar muito o volume nesse aqui, ele cai pra fora e piores designs de sites. Nesse site, pra deletar sua conta, você precisa achar o botão entre os 3 copos. Copo errado. Já nesse, tem um botão pra se desinscrever do lado de um ventilador, que sopra o seu mouse pra longe. Enquanto nesse, você precisa usar o ventilador pra levar o mouse pra onde você quer. E é muito difícil. Nesse aqui, você consegue ler só o que tá na lanterna. E pra entrar nesse, você precisa montar o QR Code como se fosse um quebra-cabeça. Nesse aqui, você precisa acertar um trenzinho pra digitar o seu celular, enquanto esse te dá uma chance de 50% de deletar sua conta. Por fim, se você aumentar muito o volume nesse aqui, ele cai pra fora e Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames, e quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames, e quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames, e quando os exames chegaram, não era nada. Expondo códigos secretos. Se você estiver num navio e escutar Oscar, isso pode ser um código pra dizer que alguém caiu no mar e tá se afogando. Enquanto o código Red pode significar um surto de doenças no navio. A Disney, alerta de pó branco, significa supostamente que alguém tentou jogar as cinzas de alguém no parque. E se você for chamado de convidado precioso no parque, isso aparentemente significa que você tá sendo grosseiro. Se você pesquisar 11177 na Netflix, vai abrir um catálogo secreto só de filmes animados. 10118 vai te mostrar só filmes de heróis. E 6548 só filmes de comédia. E esses aqui são mais alguns códigos secretos que você pode usar. Se você tiver iPhone e digitar piu-piu nas mensagens de texto, isso aqui acontece. E por fim, código marrom normalmente significa que alguém se cagou e vai começar a feder. Logo, esse homem foi chamado para uma entrevista de emprego, mas as coisas deram tão errado que ele foi parar na TV. Em 2006, Guy Goma se inscreveu para um trabalho no setor de tecnologia da emissora BBC. E em maio do mesmo ano, ele foi chamado para fazer uma entrevista presencial na sede da empresa. Ele chegou na hora combinada e ficou esperando na sala de espera, até que alguém finalmente chamou o nome dele. Só que o que ele não esperava é que ao invés de ir para uma sala e ser entrevistado por um superior, ele foi levado para um estúdio de um jornal ser entrevistado por um repórter. O que aconteceu foi que a emissora confundiu ele com um outro cara que também chamava Guy, que era especialista em uma outra coisa e ia ser entrevistado no jornal. O repórter começou a fazer um monte de perguntas pra ele que ele não sabia responder. E o mais impressionante foi que ele respondeu tudo quase que perfeitamente. Quem viu o programa de casa provavelmente nem percebeu que ele não era a pessoa certa pra entrevista. Now more people will be downloading online. Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet and the website, everything they want. Depois de entender o que aconteceu, eles finalmente chamaram ele pra entrevista de emprego e ele não conseguiu o trabalho. Como os homens eram no passado? Em 1910 era comum ter o bigode enrolado nas pontas e quase nenhuma barba. Já nos anos 20, o padrão era ter um rosto liso, com um cabelo penteado com brilhantina ou óleo. Na década de 30, o bigode voltou a aparecer só que mais fino, pra passar a sensação de limpeza, enquanto o cabelo era curto do lado e volumoso em cima. Em 1940, o corte militar ficou mais popular por causa da guerra, o que também fez pelos faciais irem embora. Nos anos 50, o estilo mudou e deu lugar pra um cabelo mais volumoso, parecido com o do Elvis. Em 1960, os hippies surgiram. Com isso, cabelos e bigodes cresceram
cresceram dando espaço pra mais liberdade. Nos anos 70, a contracultura tava muito forte e deu lugar pra vários estilos, incluindo cabelos longo, afro, mullet e barbas naturais. Em 1980, cabelos volumosos ou penteados pra trás com gel ficaram bem populares, e os bigodes continuaram em alta, enquanto as barbas perderam a força. Nos anos 90, o rock and roll ficou mais popular, dando espaço pra barbas e cabelos mais longos, enquanto algumas pessoas adotaram um estilo mais natural. Em 2000, o topete com lados mais curtos ficou popular, enquanto a barba ficou mais aparada. Por fim, em 2010, a moda era parecer Jesus, ou um viking. Ou os dois. Hipster. O quão rápidos são os seus olhos? Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei. Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5... impossível. Comenta se você achou. O quão rápidos são os seus olhos? Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei. Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5... impossível. Comenta se você achou. A ordem do seu nascimento determina quem você é. Se você tem irmão, fica nesse vídeo até o final. Essa é a parte 1 de uma série de 4 vídeos pra determinar quem é o melhor irmão. Começando com o irmão mais velho. Um estudo de 2015 descobriu que eles são os irmãos que costumam ter o maior QI. Não só isso, como eles também são os mais ricos. Porque outro estudo descobriu que eles são os irmãos com a maior tendência a ganhar mais de 100 mil dólares por ano. Um dos motivos pode ser porque os pais passam mais tempo lendo e explicando coisas pra esses filhos. O que também explica o porquê eles são os filhos com as maiores notas. Mas nem tudo são flores. Esses filhos acabam também tendo que seguir regras mais rígidas e costumam receber castigos e broncas piores dos pais do que os outros irmãos. Eles costumam ser extrovertidos, emocionalmente estáveis, persistentes e responsáveis. No trabalho, eles têm uma chance maior de virarem chefes e terem cargos de liderança. Por incrível que pareça, 91% dos astronautas, 53% dos presidentes e 80% dos estudantes de Harvard são irmãos mais velhos ou filhos únicos. E agora os defeitos. Eles são os irmãos mais mandões. Eles têm uma tendência maior a serem acima do peso e obesos e também terem pressão alta. A parte 2 sai amanhã e é sobre os irmãos do meio. O rosto de personagens que você nunca viu. Patati e Patatá. Eles são provavelmente os palhaços mais famosos do Brasil, mas pouca gente viu eles sem maquiagem. E é assim. Quem também sempre tá maquiado é a banda Kiss, que quando lava a cara é desse jeito. O rosto da dona do Tom de Tom e Jerry apareceu só uma vez em um episódio por poucos segundos. E é assim. A senhorita Bellum de Meninas Superpoderosas também é bem misteriosa, mas o seu rosto já apareceu por alguns segundos no desenho. E por fim, o rosto da Carreta Furacão é um mistério, mas o rosto do Fofão sem máscara supostamente é esse aqui. O rosto de personagens que você nunca viu. Patati e Patatá. Eles são provavelmente os palhaços mais famosos do Brasil, mas pouca gente viu eles sem maquiagem. E é assim. Quem também sempre tá maquiado é a banda Kiss, que quando lava a cara é desse jeito. O rosto da dona do Tom de Tom e Jerry apareceu só uma vez em um episódio por poucos segundos. E é assim. A senhorita Bellum de Meninas Superpoderosas também é bem misteriosa, mas o seu rosto já apareceu por alguns segundos no desenho. E por fim, o rosto da Carreta Furacão é um mistério, mas o rosto do Fofão sem máscara supostamente é esse aqui. Celebridades que se odiavam fora das telas. The Rock e Vin Diesel brigaram durante 6 anos, durante as gravações de Velozes e Furiosos. A briga começou quando The Rock acusou Vin Diesel de ser pouco profissional no Instagram. E aparentemente, depois disso, eles nunca mais gravaram cenas juntos. Drake e Josh brigaram sério quando Josh não convidou o Drake pro seu casamento. O Drake criticou ele publicamente e eles trocaram várias farpas em vários podcasts. Tom Hardy e Charlize Theron precisaram de um mediador no set de Mad Max, porque os seus estilos de atuação eram muito diferentes. Ryan Gosling e Rachel McAdams tiveram uma relação tão intensa e um diário de uma paixão que os outros atores constantemente precisavam intervir em brigas dos dois. Mas no filme eles têm uma química ótima. Blake Lively e a Layton se odiavam nos bastidores de Gossip Girl, porque tinham personalidades muito diferentes, mas na série faziam melhores amigas. Apesar de serem tia e sobrinho e um maluco no pedaço, Will Smith e Janet Hubbard se odiavam e tinham várias brigas sobre comportamento no set. Por fim, Casey Wilson odiava Tim Allen durante as filmagens de Meu Papai é Noel e disse que trabalhar com ele foi a pior experiência da sua vida.
Como as coisas são por dentro? Um ovo de tarântula é assim por dentro. E quando você abre, elas saem juntinhas assim. Essa coisa bizarra é a parte de dentro de um donut. Eu nunca mais vou ver eles do mesmo jeito. Esse homem colocou metal derretido dentro de um formigueiro pra fazer um molde e ver como ele é por dentro. E o resultado foi esse aqui. Impressionante. O interior de um violino, a parte de dentro de uma bola de boliche e, por fim, como uma geladeira fica por dentro quando tá fechada. And I'm gonna close the door in 3, 2, 1. Como as coisas são por dentro? Um ovo de tarântula é assim por dentro. E quando você abre, elas saem juntinhas assim. Essa coisa bizarra é a parte de dentro de um donut. Eu nunca mais vou ver eles do mesmo jeito. Esse homem colocou metal derretido dentro de um formigueiro pra fazer um molde e ver como ele é por dentro. E o resultado foi esse aqui. Impressionante. O interior de um violino, a parte de dentro de uma bola de boliche e, por fim, como uma geladeira fica por dentro quando tá fechada. And I'm gonna close the door in 3, 2, 1. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo.